Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar em nossas vidas de forma poderosa, tudo para a sua honra e tudo para a sua glória, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa lição, hoje, sexta-feira, o último dia da nossa lição, amanhã estaremos recapitulando tudo, né? E dando também continuidade ao tema desta lição, que é o profeta na sua própria terra sem honra, como disse Cristo. E estamos estudando exatamente o retorno de Cristo de Jerusalém para a sua terra, a região onde ele foi criado, a região lá da Galileia, lá em Nazaré, Caná, Cafarnaum, aquela região em que ele cresceu, viveu, e ali o povo recebeu ele, né? E um oficial do rei procura ele para curar o seu filho que estava à beira da morte. Nós estudamos exatamente isso, né? Dando continuidade aqui na pergunta 11, diz assim, esse milagre, que milagre? O milagre que Cristo curou o filho do oficial do rei. Esse milagre é um tipo da ressurreição do filho do homem? Vamos ver aqui, João 4:53. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Amados, veja aqui que a ressurreição daquele filho que estava doente e distante do pai, né, pode sim perfeitamente ser uma tipologia, né, da morte e da ressurreição de Cristo, que Deus o Pai o ressuscita dentre os mortos, né? Há 12 versículos na Bíblia, no Novo Testamento, apresentando que o Pai ressuscitou o Filho. Pedro, cheio do Espírito Santo, no capítulo 2 ali, o discurso, né, a pregação poderosa que ele faz no capítulo 2 de Atos, e dali em diante, né, Paulo, Pedro, todo mundo vai ratificar esta verdade, né, que o Pai ressuscitou a Jesus Cristo, né? Embora haja uma teoria antibíblica baseada em um verso mal interpretado, em um verso, né, filosoficamente deduzido, pessoas que veem coisas onde não existem, tentam dizer que Cristo se auto-ressuscitou. Como é que um morto tem consciência para se auto-ressuscitar? E se Cristo, obviamente, ressuscitou a si mesmo, ele não estava morto, ele estava consciente. E aí abre um leque muito perigoso de falsas doutrinas, né? Contrário a tudo que a Bíblia ensina de forma simples, objetiva e direta, né? Então, infelizmente, há muitos desses ventos de doutrina, né, que é contrário ao que a Bíblia ensina de forma simples, para pessoas simples, né, como é todo o conteúdo bíblico. E quando nós olhamos aqui para, entre aspas, né, o texto fala de a cura do menino, né, mas para o pai era como se aquele menino já tivesse morto, porque o pai sai e o menino estava à beira da morte, né? Se aquela febre não passasse, se aquela febre não fosse curada, o menino iria morrer, né? E então não é à toa que o pai desesperadamente vai em busca de Jesus Cristo, para que naquele momento só um milagre. Aquilo não era uma situação em que um curandeiro, entre aspas, os médicos daquela época, pudesse curar, né? Então ele vai em busca de Cristo e aí faz aquela solicitação de um pai angustiado, né? E aí ele reconhece ao retornar para casa e no meio do caminho ser encontrado pelos seus servos, e o servo diz, olha, o teu filho vive, né? E era, como diz o texto anterior, e era a hora sétima, a hora 7, que coisa linda, né? A hora 7. Não é à toa que a Bíblia, nós já estudamos aqui bastante, falamos bastante sobre o número 7, né? Sobre a questão do descanso no 7, né? No dia 7º, no 7º mês, no 7º ano, né? E muitas pessoas creem, né? Baseado nessa sequência lógica,
de que haverá um descanso no 7º milênio. O grande descanso prometido lá de Hebreus 4, acho que é 4, versículo 9, né, que diz que ainda há um descanso sabático para o povo de Deus, um sábado longo de 1000 anos, né, o milênio com Deus e com Cristo, né, e os seus santos anjos. Então, aqui diz que era essa hora 7ª, quando ele escutou, o teu filho vive, né? Quando Cristo disse a ele, olha, o teu filho vive, vá, o teu filho vive. Veja que Cristo e aquele homem sabiam que se não fosse uma intervenção divina, o menino iria morrer, né? Como disse o próprio Cristo, que Deus opera através dele. O Pai, operando através de Cristo, trouxe vida àquele menino. Teu filho vive. Cristo não disse assim, o teu filho está curado. Vai que o teu filho vive. Dizendo assim, ele ia morrer, mas agora não vai morrer mais. Ele está curado, né? Porque Deus, através de Cristo, impediu que ele morresse. Porque a morte dele era certa. Veja que Cristo diz, o teu filho vive. Pode ir. A tua fé causou tudo isso, porque ele buscou a Cristo, né? E era uma coisa muito incomum naquela época. Um oficial do rei, alguém muito rico, né? Alguém muito influente, que tinha acesso, obviamente, aos grandes sacerdotes que eram contra Cristo, né? A instituição religiosa, um homem desse era muito bajulado pelos religiosos da época, mas esse homem vai a Cristo contrariando tudo. Contrariando, inclusive, não sei, né, as suas próprias, o seu próprio nicho de relacionamento, o nível de relacionamento que ele tinha ali com aquele povo. Vai lá então e escuta de Cristo esta beleza. O teu filho vive, e ele creu, e ele acreditou. Olha aí o segredo da cura, olha o segredo dos milagres, crê. O próprio Cristo diz lá em Marcos capítulo 16, acho que é o versículo 17 ou 18, eu não estou lembrado agora, ele diz lá bem assim, ó, estes sinais seguirão aos que crerem. Todos os sinais miraculosos só acontecem na vida de alguém se essa pessoa crê. Quem crê, de verdade, os milagres se sucedem em sua vida. Porque não pode, inclusive milagres grandiosos como esse aí, ó, da questão de vida ou morte, da cura, é impossível. Tem que crer, né? Tem que crer. E aí tem ainda mais, eu lembro aqui agora de outra passagem muito linda, muito poderosa, que se sucede quando Pedro, né? Eu não sei se era Pedro ou era Paulo, agora não estou lembrado, acho que era Pedro, né? Pedro estava preso e a igreja orando, né? Houve um terremoto, as cadeias caíram das mãos de Pedro, né? E aí as portas se abriram, os anjos de Deus, né? Operando ali tudo. E aí o carcereiro, quando vê que as portas estavam abertas, ia pegar a espada, ia se lançar sobre a espada e suicidar-se. E Pedro grita, não faça tal loucura, não faça isso, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, né? E aí aquele carcereiro se rende, né? E pergunta o que é necessário para que ele fosse salvo, para ter a fé daqueles prisioneiros ali. Aí Pedro diz, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha o que acontece aqui, ó. Pedro está apenas confirmando o que já havia acontecido. Aquele homem, o oficial do rei, acreditou em Jesus, creu ele e toda a sua casa. Olha o que aconteceu. Que coisa linda, aquele homem, através da sua crença, do seu testemunho, ele levou Jesus para toda a sua casa. Amados, quem crê no Senhor Jesus verá a salvação. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 12ª pergunta, a última pergunta desta lição, que diz assim, em que tempo foi enviado Jesus para curar o homem da morte? No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim, numa linguagem muito linda, né, muito precisa, ele fala, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha com que clareza o apóstolo Paulo escreve isso aqui, né? Aqui ele está apresentando princípios básicos de várias doutrinas aqui, né? Primeiro ele está nos ensinando que Cristo foi enviado exatamente naquele tempo, ele estava naquele lugar, naquela hora, aquele homem foi enviado ali, aquele homem foi buscar Jesus Cristo ali porque era o tempo certo. Todas as coisas têm um tempo para acontecer, diz o sábio Salomão, lá em Eclesiastes 3. Tudo debaixo da terra existe um tempo, né? Um tempo para acontecer. Todas as coisas, né? Até para nascer e para morrer, diz lá, não é? A Bíblia diz, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, Cristo veio na plenitude do tempo, no tempo pleno. Ele não veio adiantado 1 minuto e nem atrasado 1 segundo. Ele veio no tempo pleno, ele estava no lugar certo o tempo todo, porque ele se deixou usar por Deus, né? E a Bíblia diz que Deus o enviou nesse tempo pleno. E como foi? Como se deu isso? Ele nasceu de uma mulher, não foi de uma deusa. Ele nasceu de um ser humano. E até onde ele desceu, né? Ele nasceu como todo ser humano, sendo submisso, tem que guardar a lei. Ele tinha que guardar a lei como todo ser humano. Ele foi igual em tudo os seres humanos, né? E diz mais, para resgatar os que estavam lá embaixo da lei. Ele desceu no mais baixo nível, aonde nós estávamos. Ele não ficou numa condição superior, numa condição acima. Ele desceu lá no nível em que a gente estava. Por quê? Porque só assim nós iríamos receber a condição de sermos adotados e sermos chamados filhos de Deus, né? Olha que linguagem o apóstolo Paulo passa aqui, que beleza, com que clareza ele escreve aqui, né, essa inspiração. Aí nós nos questionamos hoje, por que muitas coisas não acontecem para nós em nossas vidas, no tempo em que nós queremos, no tempo em que nós... o nosso querer, né? Porque o homem gosta muito de impor a sua vontade, né? Até para Deus ele quer impor a vontade. Ele quer que o Senhor resolva aquele problema naquela hora, ele quer que o Senhor, né, seja no tempo dele. O homem não tem paciência para esperar. Não é assim o homem? Pois bem, mas Deus só atua na plenitude do tempo. Eu estou precisando muito de algo hoje, aí eu oro, Senhor, eu preciso disso, aí o Senhor não dá. O Senhor só vai dar daqui a 2 anos, 1 ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a 1 semana. Aí isso chega no tempo certo. Aí você se questiona, o homem sábio se questiona. Por que eu não recebi naquele momento em que eu estava angustiado, esperando, pedindo ao Senhor, e Ele não me respondeu, não me deu naquela hora? Por quê? Aí o homem sábio vai dizer, realmente agora, 2 anos depois que eu estou recebendo, eu entendo claramente por que eu não recebi naquela época. Porque eu não estava preparado ainda, eu não tinha maturidade espiritual e poderia ser um desastre na minha vida se isso tivesse chegado para mim naquela época. Eu poderia ter prejudicado a mim e aos meus, né? Então o Senhor, Ele sabe o que faz. O Senhor quer nos dar tudo. Jesus Cristo falou assim, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vos darei, falando para os seus apóstolos que eram fiéis a Ele, para os seus discípulos. Tudo que vocês pedirem. Bora, eu estou esperando vocês pedirem, porque até agora vocês não pediram nada, Cristo disse. Cristo estava cobrando deles que pedissem, tivessem a coragem de pedir a Ele. Olha só. Cristo estava cobrando dos discípulos, porque Deus quer dar. Agora, se nós não recebemos, com certeza é porque, primeiro, nós não colocamos como prioridade buscar o reino de Deus, nos prepararmos para isso, né? Será que Deus vai dar qualquer coisa a qualquer pessoa? As pessoas que nem sabem o que pedem, nem sabem se aquilo é para sua própria desgraça? Claro que não. Um bom pai não dá qualquer coisa ao seu filho. Então, quando ele fala que Cristo foi nos dado, foi nos enviado na plenitude do tempo, é porque aquele era o tempo. Aquele é o tempo. João Batista disse, nós estudamos já na lição anterior, João Batista falou assim, olha, o homem só tem aquilo que do céu lhe é dado. Que coisa linda, né? Olha, aquilo que vem do céu é perfeito.
aquilo que é dado do céu a nós é exatamente o que precisamos. E no tempo que precisamos. Isso não é maravilhoso? Pois bem, e aqui, como nós já falamos aqui, nesse texto aqui, traz uma série de princípios básicos para nós entendermos quem era Jesus, como foi que ele veio, o que ele fez aqui, que tipo de sacrifício ele se propôs a fazer para salvar a raça humana, né? Já imaginou? Ele descer a um nível para nascer de uma mulher, sendo ele, né? Quando fez essa escolha, sendo ele um ser divino, como o Pai, gerado do próprio Pai, saído do próprio Pai. Já imaginou ele aceitar esse nível de rebaixamento, esse nível de humilhação, descer tão profundo no poço escuro aonde nós nos encontrávamos? Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha a luz do Pai resplandecendo nele. E a luz tem que chegar aonde está escuro. Tem que chegar aonde os homens estão debaixo da lei, com dificuldade de levar o peso da lei nos ombros. É aí que ele tem que chegar. Por isso que o servo de Deus, entendendo isso, ele tem que ir aonde tem escuridão, para levar a luz para aqueles que não têm ainda. É muito fácil os servos de Deus estarem dentro da sua igreja, aonde todo mundo já tem a luz, ele está repassando luz para quem tem luz, né? Mas a luz tem que chegar aonde há trevas, para que com a luz expulsemos as trevas da vida das pessoas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga essa luz em nossa mente, para que a gente possa fazer o que Cristo, se estivesse no nosso lugar, faria.